Olá pessoal, esse é o nosso vídeo de número 1 de uma série de vídeos que vão trazer uma abordagem aprofundada acerca da química experimental. E vamos falar hoje sobre o ponto de fusão e ebulição do gelo. Primeiramente, é importante se entender o que é fusão. A fusão nada mais é do que a passagem elementar do estado fundamental sólido para o líquido, enquanto a ebulição é a passagem do estado líquido diretamente para o gasoso. Essa parte é até tranquila, né? Mas temos que entender também outro ponto importante, que é quando essa passagem não é constante. Porque como vemos na imagem, o gráfico é constante nos pontos de fusão e ebulição. Porém, esse exemplo só é válido para substâncias puras, que é o caso da água. No experimento e análise, ou seja, o gelo, o gráfico mais próximo, a partir das observações feitas, será semelhante a esse. Entretanto, se ocorrer variação nessas curvas, que são lineares e constantes do ponto de fusão e do ponto de ebulição, nomes específicos serão adotados. Exemplo, se apenas a curva linear de embaixo variar ou sofrer uma leve alteração, então é dito que é uma mistura com ponto de fusão variável e chamamos ela de azeotrópica. Outro exemplo é se a curva de cima sofrer uma alteração enquanto a de baixo está constante. Ou seja, o ponto de ebulição é variável e nós chamamos ela de mistura eutética. No entanto, se o ponto de fusão e o ponto de ebulição variarem, afirmamos que é uma mistura comum, e essas imagens ilustram as variações. O vídeo a seguir irá explicar passo a passo de como realizar o experimento sobre uma substância pura e como observar sua variação de temperatura, que nesse caso é a água no estado sólido, isto é, o gelo. Para a prática de ponto de fusão e ebulição do gelo, será necessário montar um sistema. E esse sistema vai conter um tripé, uma tela de amianto, colocado dessa forma, um suporte universal com uma garra, e vamos prender a ele um termômetro de mercúrio, dessa forma. Depois vamos reposicionar um beck. Vamos pegar esse beck e colocar 3 cubos de gelo. Feito isso, vamos analisar o ponto zero do termômetro e então vamos ligar o bico de buço. Vamos ligar essa válvula de gás. Depois vamos deixar a janela entreaberta, dessa forma, e aí vamos acender o fósforo e com a outra mão vamos ligando a chama. Vamos reajustando até uma cor clara da chama. Vamos reposicionar abaixo no tripé e analisar os resultados obtidos a cada 5 segundos. Após a fusão completa do gelo, vamos desligar o aquecimento da válvula daqui. Após isso, vamos tirar essa válvula com bico de buço e desacoplar o termômetro. Chegamos aos resultados da prática de ponto de fusão e ebulição do gelo. Como podemos ver, o gráfico demonstra como foi a variação de temperatura durante esse processo. Agora, vamos falar um pouco do experimento de separação de mistura. Porém, antes de aprendermos a realizar essa prática, é preciso entender o que é uma mistura. Uma mistura é quando temos em um mesmo sistema duas ou mais substâncias puras, que apresentam propriedades físicas que não são fixas nem constantes. Isto é, nós podemos dividir as misturas em heterogêneas ou homogêneas. As homogêneas, por sua vez, acabam por misturar de forma uniforme todas as substâncias, enquanto as heterogêneas deixam clara a divisão em fases ou partículas de substâncias presentes não dissolvidas. Ou seja, as homogêneas apresentam apenas uma fase e as heterogêneas apresentam 2 ou mais fases. E no experimento em questão, será realizada a separação de 3 sólidos, que são eles: a areia, o iodo resublimado, ou também chamado de cristais de iodo, e o NaCl, que é o cloreto de sódio. A separação de mistura acontece quando se decide isolar uma ou mais substâncias que compõem aquela mistura. Nesse caso, será necessário um processo de sublimação. E o que é a sublimação?
A sublimação é a passagem do estado sólido diretamente para o gasoso, ao qual iremos aplicar para separar o iodo ressublimado. Porém, é necessário também, para recuperar essa substância, o resfriamento, como mostra a imagem a seguir. Após isso, será necessário adicionar água, pois iremos separar sólido de sólido. E, após isso, por meio de um sistema de filtração, ocorrerá de forma direta uma separação do NaCl em água e a areia. Por fim, realizaremos um mecanismo de destilação simples, o qual consiste em um método de separação de misturas utilizado especificamente quando temos uma mistura homogênea formada por um sólido dissolvido em um líquido, que nesse caso é o cloreto de sódio, NaCl, em água. A destilação simples ela é específica para misturas com elementos de densidade diferente, e ela ocorre através de um condensador que tem um fluxo constante de água resfriando o vapor de água que passa por ele, o qual é transformado do estado gasoso para o líquido. Sendo assim, o vídeo a seguir irá mostrar como realizar esse procedimento da forma adequada. Agora eu vou explicar um pouco como realizar o processo de separação e mistura. Primeiro, será necessário realizar a medida ou a pesagem das massas de cada substância que será utilizada nesse processo de separação e mistura, no qual será o iodo ressublimado 0,3 gramas, o cloreto de sódio 1 grama e a areia 4 gramas. Para realizar a medição, será necessário ligar a balança analítica. Após isso, clicamos nesse botão off, ligar, e então calibramos ela para essa bolinha de ar ficar centralizada. Feito isso, abrimos a balança, colocamos o respectivo back, e então, quando aparecer a setinha, dessa forma, nós estaremos a balança e começamos a pesagem. Feito isso, anotamos a massa da areia quando aparecer a setinha. Nós fazemos o mesmo, pesando 1 grama de cloreto de sódio. Fazemos o mesmo agora com o iodo ressublimado, pesando 0,3 gramas. Agora vamos pesar a massa do papel filtro para saber no final do processo quanto de areia foi recuperado. Vamos realizar o mesmo processo para o balão de fundo chato para saber ao final de todo o sistema o quanto de NaCl foi recuperado. Agora vamos pesar a massa do brilho de relógio para saber ao final do processo de sublimação o quanto de iodo ressublimado foi recuperado. Misture tudo em um back de 250 ml. Iodo ressublimado, areia e o NaCl. Agora será realizado o procedimento de sublimação para que o iodo saia do estado sólido e vá diretamente para o estado gasoso. Para isso, vamos usar um tripé e em cima do tripé vamos colocar uma tela de amianto. Feito isso, vamos colocar o beck contendo as substâncias, um vidro de relógio sobre o beck. E então vamos completar toda a superfície do vidro de relógio com gelo. E observar e anotar os resultados obtidos. Após o processo de sublimação, vamos desligar o aquecimento na válvula central. Feito isso, vamos retirar o bico de bolsa e fechá-lo.
Agora vamos retirar o vidro de relógio contendo a água. Vamos pesar o vidro de relógio para saber a massa obtida e recuperada de iodo. Primeiro vamos colocar um beck dentro da balança analítica. Feito isso, vamos fechar e esperar a setinha aparecer. Entre isso, vamos tarar a balança e colocar o vidro de relógio contendo iodo. Anote a respectiva massa e faça a diferença. Para se realizar o processo de filtração, será necessário adicionar 50 ml de água ao beck contendo o NaCl e areia. Agora vamos realizar o processo de filtração. Para isso, vamos colocar aos poucos 50 ml de água destilada. Então, vamos adicionar o filtro. Após esse processo de filtração, vamos retirar o papel filtro e levar para uma estufa para secar e depois pesar e saber a massa recuperada de areia. E a água daqui com NaCl vamos realizar um processo de destilação. Agora vamos colocar dentro do balão de fundo chato o conteúdo utilizado, que é a água mais o NaCl. Vamos a essa conexão. Dessa forma. E então, com essa garra, vamos prender. Vamos ligar a água em um fluxo constante e direto de água. Uma observação é que a entrada de água tem que estar nessa saída de baixo e a saída de água tem que estar nessa saída de cima. Vamos ligar o aquecimento. Agora vamos reposicionar a tela de aviões abaixo do balão de fundo chato e ligar o aquecimento. Agora abaixo do tripé dessa forma e observar e analisar tudo o que está ocorrendo durante esse processo de destilação. Agora vamos pesar a massa recuperada de areia. Quando aparecer a setinha, você anota o valor da massa. Após o processo de destilação, vamos desligar a válvula central de gás. Vamos desligar agora o bico de bolsa. Vamos desligar agora a válvula de entrada de água e vamos desacoplar todo o equipamento. Para realizar a medição do volume recuperado de água, vamos utilizar um aproveito em um funil e transferir toda a água recuperada. Podemos ver que o volume recuperado foi de 40 ml, havendo uma perda de 10 ml. Agora vamos pesar o balão de fundo chato para saber a massa de NaCl recuperada. Pronto, aqui estão as substâncias separadas, a água, a areia, o iodo e o NaCl. Após isso, lave as vidrarias, limpe a sua bancada. Agora nós chegamos na parte dos resultados do processo de separação de mistura. Como podemos ver, nós observamos a massa inicial, a massa final e a perda, e por isso é tão importante realizar todas as pesagens durante a prática. Como podemos ver no slide, o iodo resublimado ele teve uma massa final equivalente a 88,74% da sua massa inicial,
ou seja, houve uma perda de 11,25% de massa, aproximadamente. Já no caso da areia, é possível observar que a sua massa final é equivalente a 94,49% da sua massa inicial, ou seja, aproximadamente 5,50% da sua massa foi perdida durante o processo. No caso do NaCl, a sua massa final equivale a 83,81% da sua massa inicial, ou seja, 16,18% de massa foi perdida. E, no caso da água destilada, nós observamos o volume. E como podemos ver, o seu volume inicial era 50 ml e o final passou a ser 40 ml, ou seja, o seu volume final equivale a 80% do seu volume inicial, havendo uma perda de 20% do seu volume.